Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, aleluia, vamos adorar a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é motivo de alegria estarmos nesta noite aqui na casa do Senhor, para mais um dia de apresentarmos ao nosso Deus o nosso culto. Nós simplesmente não viemos buscar, viemos entregar ao nosso Deus a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso tempo, a nossa disposição, os nossos ouvidos e os nossos olhos e a nossa voz para glorificar o seu nome. Por outro lado, é uma responsabilidade muito grande para mim nesta noite em falar a palavra de Deus para a igreja do Senhor. Palavra essa, irmãos, poderosa, maravilhosa, e eu peço, irmãos, que orem para que o Senhor possa, através de mim, entregar uma palavra à igreja. Hoje é culto de missões e nós precisamos falar sobre missões. Abra sua Bíblia no capítulo 13 de Números. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Números capítulo 13. Quero aqui expressar minha alegria pelo aniversário do nosso irmão Alisson. Louvado seja Deus, esse jovem servo de Deus, homem que Deus usa na pregação, e eu admiro muito pela sua simplicidade e pela sua vontade de fazer segundo a vontade de Deus. Números capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Que o Senhor se digne de aplicar essas palavras em nossos corações nesta noite. Meus amados irmãos, nesse capítulo do livro de Números, nós vemos aqui um texto que narra, a partir desse capítulo, uma missão que foi dada a 12 homens através de Moisés. Deus, através de Moisés, enviou 12 homens para que fossem, louvado seja o nome do Senhor, espiar a terra que Deus haveria de dar ao povo de Israel por herança, que Deus havia prometido desde Abraão, de Isaac, de Jacó. E quando chegou um tempo em que o povo de Israel já fazia quase 400 anos que estavam escravos, louvado seja o nome do Senhor, lá no Egito, Deus levantou Moisés para que tirasse aquele povo daquela servidão, daquela escravidão, e enviasse para uma terra prometida. E o povo já tinha peregrinado pelo deserto por um bom tempo, e chegou o momento em que Deus disse para Moisés: Moisés, chegou a hora, manda 12 homens espiar a terra que eu hei de dar para vocês. Meus amados irmãos, e a Bíblia nos fala que aqueles homens, louvado seja o nome do Senhor, foram cumprir a missão que o Senhor os havia dado. Louvado seja o nome do Senhor. Não questionaram no momento,
Não fizeram cara feia, não disseram que não iam, mas os 12 partiram para, de norte a sul, fazer uma espiagem ou espionagem para ver o que é que tinha naquela terra. E meus amados irmãos, aquela missão não era tão fácil. Eram quilômetros e quilômetros para eles andarem em desertos, em terras áridas, no sol escaldante, correndo o risco, o perigo, louvado seja o nome do Senhor, de ser visto pelo povo daquela nação, aleluia, e de ser exterminado ali mesmo. Mas eles, de forma corajosa, aleluia, não questionaram a ordem de Deus, mas foram para espiar a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto nessa noite, qual a missão que o Senhor tem dado para ti? Qual a missão que o Senhor tem dado para nós? Meus amados irmãos, para cada um de nós, Deus tem dado uma missão, às vezes um pouco diferente. Os irmãos já perceberam? Um só sabe cantar, outro só sabe pregar, outro só sabe orar, outro só sabe contribuir, mas todos nós temos uma missão que o Senhor nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, aqui, amados irmãos, nesse texto, Deus manda a Moisés escolher 12 homens para espiar a terra de Canaã. E a Bíblia diz aqui, no versículo 3, que todos aqueles eram cabeças dos filhos de Israel. Quando nós vamos, irmãos, evangelizar, seja uma zona rural, seja uma parte da cidade, eu entendo que é preciso que os príncipes, louvado seja o nome do Senhor, os príncipes que Deus levantou no meio da sua igreja, sejam os primeiros a observar a terra. Me perdoe vocês, mas é o entendimento que eu tenho da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Deus nos envia a todos, irmãos, porque o propósito de Deus é para todo crente anunciar o evangelho. Mas Deus usa primeiro os príncipes. São eles que vão observar se naquela localidade, louvado seja o nome do Senhor, naquele lugar, naquela zona rural, naquele espaço, naquela comunidade, aleluia, como traçar o trabalho, a missão de evangelização. E a Bíblia diz, irmãos, voltando para o texto, louvado seja Deus, que aqueles homens partiram, conforme, louvado seja Deus, Deus havia determinado. E depois de 40 dias que eles caminharam sobre toda aquela terra, voltaram, irmãos, aleluia, 2 homens segurando um cacho de uva numa vara grande, porque não podia-se um só homem levar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A terra prometida que Deus tem para ti, irmãos, é terra frutífera. O que Deus tem prometido para ti, na missão que Deus vai te enviar, é um lugar frutífero. Aleluia. Aos olhos de alguém pode ser deserto, mas aos olhos de Deus é frutífero, porque Deus conhece. Aleluia! Muitas vezes espinhoso, muitas vezes, amados irmãos, olhamos para um lado, olhamos para o outro, só vemos terra seca. Mas naquela terra seca, aleluia, tem abundância, porque Deus conhece, aleluia, Deus mandou e Ele se responsabiliza. Louvado seja o nome do Senhor. E amados irmãos, aqueles homens trouxeram aqueles cachos de uva, grande, bonito, e mostraram a toda a congregação de Israel. E todos se alegraram. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Parecia um pé todo de uva, mas era só um cacho, irmão, gigante. Aleluia. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós não é pequeno não, é grande. Aleluia, é grande. É grande, louvado seja o nome do Senhor. Pare de olhar para as coisas que Deus tem mandado você fazer como pequeno. O que Deus tem para você é grande. Aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés agora pede o relatório. Me diga aí como é que é essa terra que o Senhor vai nos dar. E eles começaram a dizer: olha, Moisés, a terra é uma maravilha, a terra é frutífera, é uma coisa linda, é muita fruta, é muita colheita, a terra é fértil, é uma maravilha, aleluia, tem veios de água, tem onde a gente bebeu gado, onde tem, para a gente beber tem água, tem manancial. Porém tem um detalhe, louvado seja Deus, naquela terra existe muita gente e muito gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela terra existe assim, de inimigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você já reparou que muita gente às vezes vai olhar a terra e sempre diz assim: lá é muito difícil, lá não frutifica nada, né, irmã Isabel? Lá homens já pelejaram para lá e para cá, de frente para trás, e ninguém aceitou Jesus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Não dê essa má notícia, mas dê a notícia que Caleb deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que no momento em que o povo de Israel ouviu isso aí, o povo tremeu e temeu. Esqueceram que a mão de Deus estava sobre eles. E disseram: olha, tanta gente lá que parece gafanhoto aos nossos olhos. E nós, aos olhos dele, parecemos também um gafanhotozinho pequeno. Louvado seja Deus. Não se deixe intimidar pelas dificuldades. Abra seus olhos espirituais para ver o que Deus tem feito e o que Deus vai fazer. Abra seus olhos para enxergar o que ninguém enxerga. Louvado seja o nome do Senhor. E é preciso ter coragem, irmãos, louvado seja Deus, para fazer aquilo que Deus mandou que se faça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que Caleb, no versículo 30, depois de tudo que o povo contou, todo o relatório, que o povo ficara desanimado com a quantidade de gente que tinha lá, de gigantes, de dificuldades, aleluia, Deus usa Caleb agora, e Caleb diz: subamos de forma animada e possuamos na terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Aleluia. Irmãos, quem tem visão espiritual, irmãos, aleluia, tem coragem de lutar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu era adolescente, eu passei 3 anos morando em Araruna, fazendo ensino médio, minhas irmãs ensinavam. E elas passaram num concurso do Estado, e o Estado disse que ela só podia transferir para Cacimba de Dentro depois de 3 anos. E eu, para não deixar minhas irmãs sozinhas, eu fui acompanhar elas. Eu adolescente, eu acho que eu tinha 15 anos. Irmãos, eu não conhecia um povo que estava surgindo, uma classe de pessoas que estava surgindo na igreja católica, chamada os carismáticos. Obrigado. E eu cheguei na sala de aula, nos primeiros dias, só vi o povo cantando hino. Eu digo: oxe, esse povo é crente. E cantando hino, era cada hino mais maravilhoso que eu. Porque ele vive. Eu digo: oh, rapaz, graças a Deus, o povo é tudo crente aqui. Irmão, eu fiquei alegre na sala de aula. Eu disse: você é de que igreja? Ela disse: sou católica. Você, católica? Eu disse: mas assim, vocês cantando esses hinos da gente, eu não tinha esse costume, né, irmão? Antigamente não tinha, né? Tinha os benditos da igreja católica, e os hinos evangélicos eram dos evangélicos. E eu fiquei sem entender aquilo, irmãos. Fiquei sem entender. Aí eu fui procurar conhecer, e coincidentemente, ou porque Deus queria que fosse desse jeito, louvado seja o nome do Senhor, uma daquelas alunas que estava na sala de aula era a chefe. Ela disse: não, eu sou a coordenadora aqui do grupo carismático. Bom,
Aí eu pedi para ela me explicar, e ela foi explicando devagarinho o que era. E eu disse: Jesus, e agora? Irmão, veio dentro do meu coração um desejo de evangelizar aquele povo, porque eu vi que eles estavam mais próximos, aleluia, de conhecer Jesus, o Jesus que nós conhecemos, o Jesus que salva, o Jesus que liberta da idolatria. Mas ao mesmo tempo que cantava-se hino, cantava-se música dedicada a alguém que não era Deus, aí me desanimava. E eu comecei a orar, irmão, Jesus, e agora como é que eu vou evangelizar esse povo? E como é que eu vou? E eu não sei como evangelizar. Eles sabiam que eu tocava violão, aí às vezes eu levava, cantava um bocado de hino. Irmãos, e quando foi um dia eu fui para um círculo de oração, e Deus levantou uma irmã, e disse: ei, você aí, jovem, aquela terra seca, eu vou fazer chover sobre ela. Aqueles ossos secos eu vou fazer andar. Agora não se intimide, leve a palavra. Irmão, nesse dia eu chorei, aleluia. Eu entrei na presença de Deus, eu disse: agora eu criei coragem. Agora eu vou começar a evangelizar. E vou começar logo pela coordenadora. Irmãos, aí eu disse: você gosta de ler a Bíblia? Ela disse: gosto. Vamos ler a Bíblia nós dois? Eu ficava indo na casa dela em vez em quando. Louvado seja Deus. E quando fui devagarinho lendo a Bíblia, o Evangelho. Mas quando chegou em algumas partes, irmão, ela fechou a Bíblia assim e disse assim: se for para fazer do seu jeito, eu prefiro ir para o inferno. Se for desse jeito que você está dizendo, eu prefiro ir para o inferno. Irmãos, aí aquilo me deu um desânimo. Mas dentro do meu coração eu lembrava da palavra que a irmã tinha dito, e eu continuei por trás. Irmão, ela ficou tão revoltada que ela me fez, ela fez todo mundo ficar intrigado de mim. Eu não conseguia mais falar com ninguém, era todo mundo fugindo de mim. Mas Deus, que é um Deus que fala e cumpre, aleluia. Passou-se anos, irmãos, aleluia. Amasso e camanasse. Aleluia. Passou-se uns 3 anos para frente. Eu perdi o contato com o pessoal. Voltei para Cacimba de Dentro. E quando foi um dia, minha irmã morava lá no Valentina, em João Pessoa. E eu peguei um ônibus para o Valentina, um 510 circular. E quando eu olhei, irmão, estava aquela moça dentro do ônibus. Eu disse: fulana. Ela disse: Pai do Senhor, irmão Danilson. Aleluia. A coordenadora tinha aceitado Jesus como Salvador. Aleluia. Eu disse: vem cá, tu aceitasse Jesus? Ela disse: aceitei, porque aquela palavra que você semeou ficou no meu coração. E eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Aleluia! Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Seja um vizinho seu, seja um parente, seja um pai, seja uma mãe, seja esposo, seja esposa, não desista. Aleluia, porque nosso Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela moça voltou para Araruna, irmãos. Ela não é da nossa denominação, mas aquela moça voltou em Araruna e evangelizou todo mundo que ela tinha ficado intrigado de mim. E, se eu não me engano, 12 pessoas aceitou Jesus como Salvador. Estão firmes para a honra e a glória do nome de Jesus. Aleluia. Uns espalhados pelo mundo, outros em Araruna ainda, mas todos servindo ao Senhor. Aleluia. Quem pode glorificar o nome desse Deus, irmão? É Ele que faz, aleluia. Não é nós não, irmão, nós não podemos fazer nada não. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo está na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, e a Bíblia diz, continuando o texto da missão aqui dos 12 espias,
que 10 espias assombraram o povo. Não, não dá certo não. A gente vai morrer tudinho. São tudo gigantes, são tudo poderosos e a gente é minúsculo. Aleluia. Maior é o que está em nós do que está. Maior é o que está em nós do que está. Diga para Jesus nessa noite: Senhor, tu estás comigo, eu não posso temer a nada. Aleluia. Aleluia. E deu aquela coisa toda no alojamento israelense, hebreu, e ficou aquela coisa, e o povo queria voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E ficou aquele tumulto, irmãos, quando os 10 espias disseram que não dava certo, que o povo era poderoso, que era muita dificuldade, que ia morrer todo mundo. Muitos queriam voltar para o Egito, irmãos. Muitos queriam voltar para o Egito, de onde saíram. Mas a Bíblia diz que Deus levantou 2 homens, chamados Josué e Calebe. 2 espias dos 12 que tinham ido. 2 homens que tinham visão de Deus. 2 corajosos. O Senhor está olhando para nós nessa noite e está perguntando: você é corajoso? Você é um dos corajosos? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui no capítulo 14, verso 6, aleluia, que Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiavam a terra, rasgaram seus vestidos. Eles ficaram, irmãos, numa situação tão difícil, eles ficaram revoltados com o povo de Israel, querendo retornar para o Egito. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. É terra muito boa. Ô irmão, aqui ninguém aceita Jesus não, irmão. Não adianta não, adianta sim. Aleluia, no tempo de Deus brota. No tempo de Deus brota. Aleluia. A terra na qual passamos pelo meio a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Aleluia. Josué estava dizendo: deixe de ser besta, eles vão ser o nosso pão. Nós vamos amassar eles com a mão, porque quem está conosco é o Senhor Jeová. Aleluia. Quem está conosco é o Senhor Jeová. Aleluia. São eles nosso pão. Aleluia. Porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais, não os temais, não os temais. Louvado seja o nome do Senhor. A que você está temendo, irmãos? Se eu falar de Jesus para fulano de tal, ele vai se intrigar de mim, ele vai me entender mal. Irmãos, aleluia, ore, leva a palavra e deixa Deus trabalhar, irmãos. É claro que a gente não vai ficar direto no pé da pessoa todo dia: aceite Jesus, aceite Jesus, aceite Jesus, aceite Jesus. Jesus não é mercadoria não, Jesus é coisa grande. Aleluia, mas nós vamos levar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Mateus 28, 18 a 20, o Senhor nos deu uma missão geral. Glória a Deus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Aquele que quer for batizado será salvo. Essa foi a missão geral que Deus nos deu, irmãos. Mas Deus também usa, aleluia, em missões específicas. Aleluia. Deus usou, aleluia, Filipe para evangelizar o eunuco, está em Atos 8, 26. Deus usou Ananias, aleluia, para orar por Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo estava com as escamas nos olhos, para que Saulo conhecesse, louvado seja o nome do Senhor, o poder de Deus. Deus pode te usar em missões específicas. Aleluia. Não se preocupe. Você pode dizer assim: eu não sei, irmão, eu não sei evangelizar. Irmão, eu tento evangelizar uma pessoa, eu não sei, não tem jeito não. Eu só sei com o microfone. O microfone você diz: aceite Jesus, mas pessoalmente eu não sei. Outros dizem: eu não sei com o microfone, mas sei pessoalmente. Escreva uma coisa, irmãos, nesta noite em seu coração:
Quando você não souber o que falar para a pessoa, fale para a pessoa com a sua própria vida, seu comportamento de crente, sua diferença, aleluia, o seu modo de agir, é o modo de agir de crente que faz a diferença. Você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler um dia, louvado seja o nome do Senhor, mas seja a diferença nessa terra, aleluia, seja diferente do ímpio, aleluia, seja diferente daquele que não serve a Deus, aleluia. A nossa diferença não está só nas nossas roupas, mas no nosso comportamento, a nossa maneira de tratar, a nossa maneira de olhar para as pessoas com compaixão, com perdão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, olhando com olhar de amor, com olhar de misericórdia, aleluia. E que Deus nos abençoe. Não quero me esticar, que já passei da hora, e peço aos irmãos que continuem orando por nós, para que Deus possa nos abençoar ricamente. Estamos ali na congregação de Barreiros, aleluia, não olhando para a terra seca, mas olhando para aquilo que Deus nos mandou fazer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.